Rádio Guarujá. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nesse dia 3 de junho de 2021. Olha como é que o subconsciente ele nos trai. Mas eu vou explicar, viu, Marcelo Castilho? Bom dia, Marcelo Castilho. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá aqui no Bom Dia São Paulo, no Bom Dia Cidade. Aí, tá vendo? Tá vendo? Por que eu fiz contamina. isso? Não, por que eu fiz isso? Foi de propósito. Entendeu? Já explico. Foi de propósito. Tá? E veja que você, sem querer, você falou Bom Dia São Paulo. É verdade. Daqui a pouco estava assistindo uma parte. Daqui a pouco eu explico o porquê. Por que eu fiz isso e aí replicou em você. Tá. Então, dia 3 de junho de 2021, começamos aqui o nosso programa. Hoje você nos acompanha pela rede social, página no Facebook, canal do YouTube, Instagram, também nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, prefixo mais tradicional da Baixada, todo o litoral. São 75 anos agora em 2021. E a nossa parceria com a TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no canal 11 e a Guaru TV para Vicente Carvalho. Muito bem, hoje nós vamos ter o Rubens Marcon, tem o professor Luiz Paulo. Tem? Não, estou perguntando. Você é o produtor do programa, estou perguntando a você. Marcelo, me ajuda. Perguntando aqui. Não, o produtor é o Baixinho. Então. Me ajuda aí, Baixinho. Estou perguntando para você. Você que veio com o tal do aquífero Guarani na terça-feira. E aí? Eu tô aqui. Manda o Baixinho ligar pro professor. Daqui a pouco vai o Luiz Paulo. Mas muito bem, Marcelo. Rapidamente, porque você veja, por que eu fiz assim? 2001, não é 2021. Porque, olha, é o seguinte, gente. Só quem está nessa profissão e apresenta o programa diariamente, tanto em rádio como em televisão, sabe quanto a gente pode ser enganado pelo nosso subconsciente. Sim. Às vezes você pensa numa palavra, você fala outra. Né? Você usa uma palavra, você fala outra. Pode ser que aconteça. Isso acontece frequentemente, principalmente para aqueles que falam sem um texto na frente. Eu não tenho texto nenhum aqui na frente. As grandes emissoras de televisão, elas têm um chamado o TP, que é o teleprompter. É uma máquina que fica na frente, é uma câmera, fica por cima, a lente da câmera em cima, e por baixo tem ali um vídeo, aonde o texto que é produzido anteriormente, ele vai aparecendo ali. E aí, o apresentador vai lendo, como, por exemplo, o Jornal Nacional, vai lendo a notícia, está lá. O Bonner está lendo a notícia lá. A Renata também vai lendo a notícia, vai aparecer. Qualquer telejornal, né? Qualquer telejornal. Então, eles vão lendo as notícias que estão ali. Então, isso se chama TP, que é o teleprompter. Isso tem nas emissoras. Nós não temos aqui. Porque rádio, ele é feito mais na base mesmo do improviso. E ele é feito com a espontaneidade. Por isso que tem uma máxima que se defende há muito tempo, de que quem trabalha em rádio tem muita facilidade para fazer televisão. O profissional que é forjado no rádio, quando ele vai para a televisão, ele se dá muito bem. Pelo menos a maioria. A maioria se dá muito bem. Agora, o que começa pela televisão, ele tem muita dificuldade quando ele vem ao rádio, por conta dessa produção que o rádio não tem. O rádio é muito assim do conhecimento. É muito da eloquência. É muito da verbalização que você tem que ter, você tem que falar, você tem que dominar. Por isso que se chamam comunicadores. E posso arriscar, Hermínio, também memorização. Treinar a memória. Por exemplo, o profissional, são dois profissionais diferentes.
o que trabalha no rádio chamado AM, que é esse que a gente faz, e o profissional que trabalha no FM. Normalmente, um locutor de FM que só anuncia música e hora certa, quando ele vem ao AM, ele tem um pouco de dificuldade. Assim como também o comunicador de AM, quando vai para o FM, tem dificuldade também. Porque no FM é tudo mais limitado, é tudo mais reduzido. É anunciar música, desanunciar música, hora certa, primeiro lugar e tal, amor, alegria todo dia, essas coisas aí. E é isso, o FM é isso, não estou inventando, não estou desmerecendo, não é depreciativo a minha observação aqui, não é isso, é só constatando alguns fatos. E quando o comunicador de AM vai para o FM, chega lá, nós somos reprovados, por quê? Tomamos sopinha de letrinha. Pergunta pro Renato Costa como é que é. Chega lá, dá uma vontade de falar aqui pelos cotovelos. Como acontece aqui no AM. Então a gente fala muito. No FM não fala, porque a principal atração do FM é a música. São os prêmios. Desde quando o FM existe nesse formato que nós conhecemos hoje. Não o FM de jornalismo. Jornalismo é outra coisa. Mas o FM musical, sucesso, tal, essa coisa toda, como é praticado nas grandes emissoras, como agora já é FM, por exemplo, está em primeiro lugar tanto tempo, então você vê que a atração principal é a música. A grande promoção da rádio e tal. E ali o locutor ele tem que vender aquilo. Tem que vender a música. O grande sucesso aqui do Valdir Soriano. Toca Valdir Soriano lá? Não, tá vendo? Eu não estou desatualizado. Vanderlei Cardoso, tal, também não toca? É isso aí, mas é música. E o AM? O AM é diferente. O AM, o comunicador já se envolve mais, ele já conversa com o ouvinte, já atende o telefone, já não está engessado com o tempo. Até toca música. O Renato Costa toca música. É um programa popular, toca música. Só que o Renato, ele fala muito. E fala bem. E sabe o que está falando. Dentro da proposta, qual é a proposta do programa. Por exemplo, o Marcos Filho tem uma proposta de programa 13h. Ele brinca, ele dança, ele canta junto, desafinado, mas canta. Não é isso? A proposta do programa é essa. Então é isso. Por que eu estou falando isso? Porque quem faz o chamado ao vivo e tem que trabalhar muitas vezes com improviso, então às vezes as palavras o traem. Não quer dizer que a pessoa errou de má fé. A palavra o trai. Por que eu estou falando isso? Porque o presidente da República, como não poderia ser diferente, isso faz parte do caráter do presidente da República, faz parte dele. Ele é um homem grosseiro, ele é um homem sem modos e desrespeitoso. Como presidente? Não, a vida inteira como deputado. Quantas vezes ele, como deputado, ele agrediu jornalistas, principalmente mulheres, porque ao jornalista do sexo masculino, ele pensou 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Não sei porquê. Mas a mulher, o jornalista do sexo feminino, o presidente sempre esteve muito à vontade para dizer que ia meter a mão na cara, você é uma besta quadrada. Tem vários, você pegar aí na internet, tem várias agressões do presidente a jornalistas. Você é uma besta quadrada, vou dar um tapa na sua cara. Você está pensando o quê? Como deputado, ele fez isso a vida inteira. Certo? Eu não estou inventando aqui. Então faz parte a grosseria, essa grosseria, ignorância, essa coisa, faz parte do cardápio de se posicionar em determinados assuntos do presidente. E tem muita gente que gosta disso.
É uma coisa que a gente não tem mais o que discutir, é que tem muita gente que se identifica. Não faz, não pratica, se identifica. E acha gostoso quando ele faz isso. Estou dizendo isso porque o presidente foi muito grosseiro com aquela jornalista Daniela Lima, da CNN, quando ele a chamou de quadrúpede. Sabe por que ele chamou a Daniela Lima, da CNN, de quadrúpede? Porque numa notícia que ela foi dar, mas ali é a força da expressão das palavras, quando ela falou assim, vamos dar uma notícia boa, infelizmente vamos dar uma notícia boa, mas que não é tão boa assim. Mas ela não está dizendo que ela disse o infelizmente dar notícia boa, porque ela só quer dar notícia ruim. É a força da expressão. É a mesma coisa eu perguntar para você, baixinho, você vai à praia? Aí você diz, quer ver uma expressão que a gente usa muito, que é uma negativa, mas é uma negativa afirmativa. Não deveríamos usar. Você vai à praia? Não, vou. Então muitas vezes, o Darth Vader chegou aí? Já chegou. O Darth Vader aí. Então muitas vezes a gente usa essa... tá elegante, professor, com o seu cavanhaque. Meia parado. Com a bandeira da portuguesa. Que beleza, hein? Salve, Breosa. Bom dia, professor Luiz Paulo. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Olá a todos da Rádio Guarujá, da Guaru TV e da TV Guarujá. Então, eu só estou mencionando isso para registrar, porque o presidente foi grosseiro, mais uma vez, com uma jornalista que também foi infeliz com as palavras. Foi nada. Me desculpa, eu abri o programa explicando... O jeito que ela falou, eu assisti a reportagem. Não foi. O jeito que ela falou, parecia que ela não queria dar uma boa notícia. É força de expressão. Eu já usei. Mas não ficou direito. Não, mas sabe quem percebeu isso? Sabe quem foi que percebeu? Os gênios da raça do bolsonarismo que perceberam isso. Porque isso acontece no jornalismo com muita frequência. Sabe por que acontece? Não é pela má-fé do profissional, é porque ele está ao vivo. Somente quem está na frente aqui desse microfone, somente quem fica na frente de uma câmera é que sabe o que você precisa controlar quando a informação chega aqui no ponto e você precisa fazer isso direitinho. Então, quando ela usou a expressão, vamos dar uma notícia boa, mas infelizmente não tão boa assim, ou infelizmente vamos dar uma notícia... Ela não quis dizer que infelizmente vamos dar uma notícia boa. Não, não é isso. Hermínio, não é isso. Você mesmo é o primeiro a falar... Eu agora há pouco abri o programa... Corta o professor Luiz Paulo que eu estou explicando. Cada um no seu quadrado. Quando eu abri o programa, eu falei 2001. Falei de propósito. E o Marcelo foi no embalo e falou, bom dia São Paulo. Por quê? Ele estava assistindo... Pela memória. Bom dia São Paulo. Então, só quem passa por isso é quem está aqui. Sim. É quem está aqui. Fazendo isso aqui todo dia. Agora, pior que isso, Hermínio, são as pessoas que percebem que a pessoa não teve a intenção e deturpam, faz aquela edição e lançam isso nas redes sociais. Mas foram atacar a moça por isso. E aí o presidente se deu o direito de chamá-la de quadrúpede. Porque ela usou, dentro da narrativa que ela estava, ela usou uma força de expressão. Quantos jornalistas, inclusive esses bolsonaristas, jornalistas que tem aí constantemente, Augusto Nunes, Cláudio Humberto, esses horrorosos que estão aí, eles também se atropelam nas palavras. E nem por isso são chamados de quadrúpedes. Aliás, são muito elogiados. Até merecem ser elogiados, porque são bons profissionais. Não estou dizendo que eles são péssimos profissionais. Cada um tem o viés que quiser, é um direito de cada um. Agora, o que eu quero ressaltar aqui é assim. Quando o presidente fez isso com a Daniela Lima, não é porque foi com a Daniela Lima, é porque faz parte do roteiro de vida,
faz parte do roteiro de vida, faz parte da falta de freio moral que o presidente tem, ao longo de sua história como deputado, de agredir as pessoas, principalmente as mulheres, enquanto ele era deputado. Ele sempre fez isso. Eu não estou inventando aqui a roda, não estou inventando. O que eu estou dizendo, não estou inventando sobre o presidente, ele sempre foi assim, se orgulhou disso, inclusive cresceu em cima disso, e muitas pessoas se identificam com isso. Se identificam com isso. Vale lembrar que o antagonismo que ele tinha antes de ter o Jean Willis como antagonista era a Maria do Rosário. Acabou. Que inclusive o processou e ganhou o processo. Agora, homens, eu citei aqui, jornalista do sexo masculino, sempre o Bolsonaro teve um pé atrás para falar qualquer coisa. Agora, do sexo feminino, ele sempre ficou muito à vontade em agredir, em palavras, e vou dar na sua cara. Teve uma repórter é histórico isso, uma repórter da Rede TV, que ele falou que ia dar na cara dela. Acabou, é isso aí. Ele sempre fez isso. Então, com a Daniela Lima, lá da CNN, que é uma excelente jornalista, tem um currículo maravilhoso, é uma pessoa preparada, correspondente internacional. Quando o presidente disse que ela é quadrúpede, ele quis dizer que ela era uma burra, não é isso? A expressão ele quis dizer que ela era burra. Para isso, Burra, ignorante. Quer dizer, quando a pessoa chama o outro de quadrúpede, ele está dizendo que a pessoa é ignorante, é burro. Não... Olha quem fala. Olha quem está falando da Daniela Lima, que aos olhos de alguns esquizofrênicos ideológicos acham que ela errou e agiu até de má fé. Não. Vamos trabalhar com a hipótese que ela errou. Mas o erro cabe dentro de um programa, dentro de uma situação onde as notícias... O erro é do ser humano. As notícias estão chegando ali o tempo todo, e tem uma pressão. E outra coisa, trabalhar numa CNN é diferente de trabalhar aqui na Rádio Guarujá, totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma Globo... Você apresentar um programa na TV Guarujá, na Guaru TV, é totalmente diferente de se apresentar na TV Tribuna. É totalmente diferente. A gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Você trabalhar no SBT tem um peso. Trabalhar na Bandeirantes tem um peso. Agora vai trabalhar na Globo, pra você ver como é que é. Vai trabalhar na CNN. É outro patamar. Então os erros acontecem. E o nosso subconsciente, ele nos trai. Às vezes a gente não quer falar uma palavra e no meio ali da argumentação sai a palavra. Eu me policio muito para tomar cuidado com o que eu falo para não ser incoerente. Só que é assim, gente, eu tenho tempo para isso. Entendeu? Eu me preparo. Eu só faço isso aqui. Eu não tenho ninguém me perturbando aqui. Fica muito fácil. Por exemplo, o camarada começou ali querer me cortar, eu mando cortar. Corta aí. Acabou, corta e acabou. Agora, numa emissora como a CNN, que ali é uma pressão muito grande, você não imagina, não tem... E com aquele ponto no ouvido, Hermínio, não tem só uma pessoa trabalhando. Eu tinha um programa aqui na TV Guarujá. Era muito parecido com a rádio. Era eu e o operador. E o Luiz Paulo participou várias vezes. Era eu, o convidado e o operador. Agora, vai na TV Tribuna, pra você ver como é que é. Vai na VTV, pra você ver como é que é. Vai na Band aqui do litoral pra você ver como é. É gente que não acaba mais ali. E o camarada tem que estar ali apresentando o programa como se fosse estivesse num parque de diversões, numa lanchonete divertidíssimo. Sabe? Com uma coisa assim, tal, uma leveza. Às vezes você não acorda bem, às vezes você tem um problema em casa, você está com problema de saúde. Tinha uma moça que trabalhava na Globo que teve aquela síndrome, não sei o quê, de Bornal, uma coisa assim. Que agora acho que ela está na... repórter, sim. Ela está na Rádio Bandeirantes, esqueci o nome dela, Isabela Camargo. Isso. Ela ficou doente na Globo. Diz que a pressão era muito grande. Sabe quem está fazendo o tratamento? E estão falando assim de vez em quando? O próprio William Bonner. E por quê? Porque a carga emocional é muito grande. Isso porque ele só faz o Jornal Nacional. Hein? A carga é muito grande.
Qualquer piscadela que ele der, qualquer levantada de sobrancelha, é um problema enorme nesse país. Então, quando a Daniela errou ali, quer dizer, errou do ponto de vista que quer enxergar como erro. Mas o que ela estava dizendo ali, eu vou traduzir. Vamos dar uma notícia que deveria ser, talvez ela numa construção hoje, com mais calma, olha, eu vou dar uma notícia aqui, já fiz isso aqui várias vezes. Olha, eu vou dar uma notícia aqui que deveria ser boa. Mas não é boa. Sabe por quê? Um país com 14 milhões de desempregados só conseguiu fazer 900 mil empregos. Quer dizer, é uma notícia que parece ser boa, mas não é tão boa assim. Porque o ideal era fazer muito mais. Quer ver? Eu vou dar uma notícia aqui. Parece ser boa, mas não é. Segunda-feira. Abrimos o programa, morreram 823 pessoas. Sabe por que ela parece ser boa? Em comparação com 2.000. A de sábado e a de sexta, que morreram quase 3.000. Então, na segunda-feira, o número foi esse, 800. E no dia seguinte, 2.500. Então, hoje, a gente trabalha com essa informação e o que a jornalista ela quis dizer, na realidade, foi isso. Ela não está contra o governo, não está contra nada. Quis dizer isso aqui, ó. A informação deveria ser boa, mas infelizmente não é. Por que não é? 14 milhões, quase 15 milhões de desempregados, só gerou 900 mil empregos. Mas você há de concordar, Hermínio, que toda vez que alguém tem que falar assim, não, mas tal pessoa não quis dizer isso. O que ela quis dizer. Não, mas foi quem foi? Coisa. Agora vamos não identificar. É muito bom, né? Vamos identificar. Quem foi que ficou contra? Quem foi que se incomodou? Foi o público geral que assiste a CNN? Não. Foram os esquizofrênicos, patrulheiros que estão fazendo isso. Entendeu? São os patrulheiros que fazem isso. Que se escondem atrás das redes sociais. Que põem um fake news. Isso aqui acontece comigo. Agora pararam que eu já desmascarei um monte aqui. Ficava entrando aqui perturbando, enchendo a paciência. Até jornalista fajuto aqui do Guarujá enchendo o saco aqui, já botei para correr. Fica aqui, ficava mandando aqui recadinho, se escondendo atrás de uma fake. Gente que não sabe desenhar um ó com um copo, que não consegue escrever uma frase completa e não lembra o nome do entrevistado. O nome do vereador que está entrevistando. No meio da entrevista, esqueci qual é seu nome mesmo. Para com isso. E aí vem aqui, quer dar palpite aqui no programa, quer falar dos meus erros. Então, errar acontece. Quem apresenta programa diariamente... quando o cara vai uma vez por semana lá, o programa gravado, se deixar o erro, aí é complicado. Programa gravado, você deixar o erro... Eu brigava muito na TV Guarujá na época, tinha uma moça chamada Marina Veltman, que era a diretora na época lá, eu sempre reclamava com o Ribamar. Pô, o programa teve um erro. Você ir com aquele erro e depois ficar repetindo a exaustão, aí realmente compromete. É melhor não colocar o programa no ar. Agora, o programa gravado. Agora, o programa ao vivo, fazer o quê? Aí os patrulheiros vêm e começam a pegar, distorcer o que você está falando. Tanto é que quando eu tratei o ano passado aqui, Luiz Paulo, da questão da falta d'água, aqui no Guarujá, faltava água. Aí o que estava acontecendo ali? Tinha uma campanha eleitoral no meio. Aí os caras começaram a usar aquilo para atacar o prefeito. E aí a turma lá do Palácio dos Bandeirantes, seu Kleber Mata, começou a fazer patrulha aqui. Aliás, eu acho que continua fazendo. Eu vou patrulha. Ué, mas ele está no ar-condicionado, está bem, com carro importado, tal, blá. E o povo aqui em Vicente Carvalho sem água na torneira. Então, pera um pouquinho. Aí o Raul Cristiano ligou, tal, apazigou. Então, infelizmente, isso acontece no Brasil de ambos os lados. Por exemplo, o governo federal, eu não sabia, Marcelo, eu descobri agora essa semana. Realmente eu não sabia. Sabe que ele tem uma lista que lá em Brasília... Lá dentro lá da SECOM, eles têm uma lista de, acho que são mais de 30 jornalistas que eles monitoram. E tem outros tantos jornalistas
que eles aplaudem. Sabia? Eu me lembro, assim, que eu li, eu não vivi. Só 30, Hermínio? Diz que tem, eu acho que era 30. É o que eles conseguiram alcançar, né? Eu acho que são 30. Agora, O eu não país é vivi, continental. veja bem, eu não vivi. Não, mas espera aí são 30 Não de sei. alguns grandes centros e alguns outros Eita. centros são formadores de opinião de outros lugares também. Até o A gente Guga tem que Chakra, pensar sobre isso. Até o Guga Chakra tá lá aí. Tá lá, monitorado. Por quê? Aí tem assim, porque tem o porquê do monitoramento. São formadores de opinião, são pessoas que... Agora, vamos pegar um jornalista como era o Alexandre Garcia, que eles aplaudem. O Alexandre Garcia, o que ele fala no podcast dele é replicado em 140 e tantas emissoras de rádio. Então tem isso também, né? Você tem mas não é jornalistas isso. que a coluna deles... Como é que chama, Marcelo, quando as assessorias de imprensa tem um nome que se dá, que elas fazem, tem um nome para isso. Como é que chama? Clipping. É um clipping. Clipping. Não, isso não é clipping. Não, isso não é clipping. Não é, não. Não é clipe. Você me desculpa, não é clipe. Não, mas eu não estou falando de ser clipe. Eu estou entendendo a atitude, porque assim... Não é. Veio um memorando, não. Tem um memorando. Então, para você entender melhor, tem um memorando do Gabinete da Presidência da República e assim, olho vivo, é assim o memorando, bem republicano. Isso é patrulhamento. Isso eu não vivi, é isso. Mas eu li e contaram que na década de 70 tinha isso. Tinha o tal da censura, do patrulhamento. Fica de olho naquele cidadão lá, fica de olho, veja. O Paulo Lopes contou várias vezes que lá na Rádio Globo, ele tinha os debates, né? O próprio Haroldo de Andrade também tinha os debates lá no Rio de Janeiro. Vinha lá um memorandozinho dizendo, desconvida o Luiz Paulo, por exemplo. Se o Luiz Paulo participasse, desconvida o Luiz Paulo. Porque o Luiz Paulo, ele é subversivo, um exemplo. Ou não convida mais. Desconvida. Aí você já sabe que desconvidar é para não traga mais ele aqui. Então tinha isso antigamente. Eu não vivi isso aí não, mas diz que tinha. Eu leio muito e diz que tinha mesmo. E os mais antigos falam que tinha. Quem viveu, como Gabeira e tantos outros, falaram que tinha mesmo. Até persona non grata, chamada. Até o Vladimir Herzog morreram com ele, né? Entendeu? Então é isso. Agora, hoje tá desse jeito. É uma patrulha muito grande. Hermínio, eu não quero parecer bolsonarista, mas qualquer governo faz isso. Mas não com essa pretensão, não com essa intenção e com essa pretensão. Porque o massacre vem. É diferente. O massacre vem. Qualquer governo faz isso dentro do que ele produz. Agora eu vou ajudar o amigo a entender. A Prefeitura do Guarujá, vou dar um exemplo nosso aqui. Ela faz também. Mas sabe como é que ela faz? Eles não ficam o dia inteiro aqui ouvindo a gente. É quando eles preparam material de divulgação de ações da Prefeitura, aí envia, aí eles têm que fazer o clipe. Entendeu? E não porque eles estão patrulhando o que o Hermínio Matos está falando, o que o Tuca fala, o que o outro lá fala, o Valdir Dias, não sei o quê. Não é isso. É porque eles produzem, porque tem um departamento de comunicação que produz ali textos, inclusive agora a Prefeitura está produzindo até áudio. Marcelo? Você viu lá? Produzindo áudio. Sim. E manda pra gente. E a gente vê se cabe ou não cabe usar. Até vídeo eles mandam. Alguns eu tenho até usado aqui, que eu acho interessante. E quando eles disparam isso, como é que funciona uma assessoria de imprensa? Você dispara isso para as mídias, depois você vai fazer uma clipagem para você ver se saiu, quanto saiu, o que falou, se teve repercussão, quanto teve, qual foi a análise, qual foi o comentário, o apresentador deu a notícia ou comentou a notícia. Isso é jornalismo. Agora, fora isso, agora o que está acontecendo, a moça lá falou uma frase, vamos trabalhar com a hipótese de infeliz. Ela foi infeliz, ela se atropelou nas palavras.
Ah, pronto, aí o presidente se deu o direito porque ele não viu. Ele não viu. Aquelas pessoas, tipo Nise Yamaguchi, que é o que rodeia o presidente, ontem deu para ver, né? A diferença entre a doutora Luana e a doutora Nise. Então, quem municia o presidente de informação? Ele já tem aquela índole. Aí o camarada municia de informação fajuta, aí o presidente se dá o direito de ir lá agredir a jornalista. É só isso. Em que pese a doutora Nise não ter enrolado bastante, né? Parecia o Rolando Lero na escola do professor Raimundo, foi um pouco, bastante descortês, algumas atitudes de man interrupting que aconteceram, que não ocorreram tanto com a doutora Não, mas Luana. aí tem um motivo, sabia? Tem um motivo. A doutora Nízia cometeu um crime. Então ela tinha que praticar o enrolation, ela tinha que praticar a enrolação, rolando lero, porque ela cometeu um crime, que quem a acusou de crime foi um homem chamado Almirante Barra Torres. Não foi o... Na hora que ela ia defender a cloroquina, o presidente da CPI interrompeu, porque certo? ela ia falar uma mentira, propagar uma mentira. E ela foi desmascarada o tempo todo ali. Em que revista saiu? Ela não tinha revista. Ela folheava o tempo todo, não encontrava. Qual é a revista científica? Não, folheava, não achava. Então, mas foram grosseiros com ela. Não, pera um pouquinho. A diferença entre Nise Yamaguchi e a Luana ontem é a seguinte: a Luana não cometeu crime. Ontem foi perguntado para a doutora Luana por que ela saiu. E aí, por tudo que ela disse, deu para perceber. Claro que uma pessoa com aquele nível não ia ficar ali dentro mesmo. Eles iam chutar mesmo. Não, essa pessoa Não, e a segurança das respostas dela. Senadores governistas tentaram desqualificar e não conseguiram. Não, ela engoliu todos eles. Agora, a doutora Nise Yamaguchi cometeu crime. Então ela estava ali para explicar. É verdade que a senhora quis mudar a bula da cloroquina? Isso é crime. Ela negou. Disse que não. Ué, mas por que a senhora escreveu aqui que não pode ser feito assim? Não, mas é força de expressão. É força de expressão. Mas o almirante Barra Torres disse aqui, disse que chamou a atenção da senhora. Disse que lhe deu uma compostura. Isso aconteceu ou não aconteceu? E ela, não lembro. Olha, ela confirmou que participou de uma reunião para falar de cloroquina. Eu lembro de todos os pitos que a minha mãe me deu. A doutora Nise não lembra da descompostura do almirante Barra. Eu vou dizer agora para vocês, levar um pito do almirante Barra Torres é algo que você esquece pro resto da sua vida. Porque aquele homem ali, ele fez um curso na hípica e ele sabe dar o coice. Ele sabe dar. Se tem um cara que sabe bater firme, é o almirante Barra Torres, com toda elegância. Hermínio, é o método educacional deles, com é a ferradura. E com elegância. Exato. E livre de contestação. Nem Vanderlei Maduro aqui conseguiria contestá-lo. Não consegue. O almirante Barra Torres não consegue. Então, até que propuseram fazer uma cariação, porque quem está mentindo? O almirante ou a Nise Yamaguchi, que não consegue saber a diferença entre protozoário e vírus. E vírus, Que não consegue dizer em que revista está publicado os estudos científicos que ela se apega. Aí ela citou a Henry Ford Foundation. É mesmo? Aí o senador pega aqui o papel e fala assim: doutora Nise, a Henry Ford Foundation, ano passado, lá nos Estados Unidos, falou que para descontinuar o uso. A senhora não... não estou sabendo. Não estou sabendo. Ela está parada. Hermínio, ela recomenda a cloroquina sem fazer exames. Quer dizer, para os pacientes dela, ela recomenda exame. Para o povão aqui da Cachoeira. Povão não, né? Povão aqui da Cachoeira, do Itapema, você pode tomar bastante cloroquina sem nenhum problema. Agora, o paciente da Nise Yamaguchi, ela faz ecocardiograma, eletrocardiograma, eletro e eco. Isso. Entendeu? O paciente endinheirado dela, porque ela só atende gente rica. Porque ela é uma médica top e interna no Albert Einstein. Não interna aqui no Hospital Santo Amaro, não interna aqui no Guilherme Álvaro, não. Na Irmã Dulce, em Praia Grande, não.
Então, o que ela está defendendo? O uso de uma medicação que, para ser usada, precisa fazer exame. Só que no paciente dela, ela faz. E no dos outros? Não, e no SUS, paciente SUS? Não, nos outros precisamos tentar. Precisamos tentar. Agora, a doutora Luana ontem foi muito prática quando ela disse, aquele senhorzinho lá, o Reise, do Rancho Fundo, ele falou assim, a ciência está dividida. Ela falou foi assim, o Girão. Foi Eduardo Girão. Girão, né? Foi o Girão. Girão é um poço de ignorância, né? Nossa Senhora. Não sabe ler. Aí ele... Coitado dos cearenses, hein? Não, ali é um... Puxa vida, viu? Que desrespeito, né? O que tem Desculpa, aqueles dois os irmãos sergipanos, cearenses, principalmente né? aquele senador sergipano, que são muito preparados, o que tem aquele Girão, que é um despreparo enorme. Nossa. Mas aí ele foi... Aquele grupo de 7 senadores que é celebrado como núcleo, realmente eles foram escolhidos a dedo, mesmo aqueles que são mais impeternidos pela irritância da voz, como é o caso do Randolfo Rodrigues, ele vai tão cercado de preparação, né, que às vezes até falta tempo para ele falar tudo aquilo para rebater o que alguns depoentes falam durante a CPI, né? O Randolph, Otto Alencar também está se destacando, até porque ele está dentro de uma zona de conforto ali, né? Agora, o Otto Alencar foi deselegante com a doutora Anísia, porque ele perguntou para ela dizer qual é a diferença, se ela sabe. Se ela sabe, por exemplo, a doutora Maiara também se enrolou aí. Quando é que começou o primeiro caso de coronavírus no mundo? Porque se você está combatendo, se você é da equipe que vai combater uma pandemia, vai enfrentar, você tem que saber. Você tem que pegar Eu pergunto aqui pro Marco, você quer ver uma coisa? Eu digo para vocês, é tão simples. Eu gosto de baixar a bola. Eu falo sempre pro Denis Mari isso. Eu gosto de baixar a bola. A gente entrevista aqui o Marco Chacon, que não é médico, mas é o diretor de Vigilância em Saúde. Hein, Marcelo? Que aula, hein? Ele se prepara, né? Preparadíssimo para enfrentar o problema que Guarujá, por isso que Guarujá dá show na vacinação. Conversa com a Ana Terezinha Plaça, show. Vê se teve caso aqui de coisa errada aqui no Guarujá. Tá certo que por trás disso você tem um prefeito médico, uma vice-prefeita que é médica também. Agora, também abaixo você tem pessoal bem capacitado. Mas é isso aí, então... Agora, no caso da doutora Anise, precisou um senador médico, experiente, questioná-la, que é o Otto Alencar. E o que está acontecendo é assim, ela cometeu... Por que é diferente o depoimento de Nise Yamaguchi e da Luana? A Luana ela nem chegou a assumir, foi dispensada. Por quê? Com esse currículo maravilhoso... Nem passou pela Casa Civil, hein? Agora, a Nise Yamaguchi, ela conversava com o presidente o tempo todo. Ela tinha um comitê de 10 mil médicos, parece, 14 mil médicos, sei lá. Ela, como? A senhora foi nomeada alguma vez? Não, eu fui porque quis. Olha só, eu acho interessante, né? Pega aqui um avião, vai lá para Brasília, bate na porta. É assim? Não é assim, não. Brasília não funciona, nunca funcionou assim. Agora, para Nise Yamaguchi, é tudo assim. Não, eu cheguei lá. Cheguei lá no Palácio do Planalto, mas que você não entra. Hermínio, como é que é? O ministro Queiroga foi falar para ela que a indicação dela não ia passar pela Casa Civil. Tá bom, eu vou arrumar minhas coisas e vou para Belo Horizonte. Não, isso foi a Luana, mas a Nise Yamaguchi diz que frequentava ali o Palácio como se você frequenta o McDonald's, o Burger King aqui. Você frequenta aqui a pizzaria Passarela, aqui a Magela. Eu vou ali no Tomodachi comer um peixinho. É a mesma coisa. Eu acho uma simplicidade para um troço complexo. Só que no meio do caminho, aí pinta um tal de Barra Torres. Almirante Barra Torres. Sério. Esse que foi o grande problema. O que deu ruim ali foi o Almirante Barra Torres. Esse que é o grande problema. Então a Nise Yamaguchi, ela levou os pedala Robinho que ela levou lá, até porque ela não tem respeito próprio,
E ela se colocou naquela condição porque ela queria fazer coisa errada lá dentro. Mudar a bula de um remédio. É só isso. Era mudar a bula de um remédio que não se muda. Isso não é ético. Isso não pode ser feito. E o Barra... Quem falou isso? Ah, foi o Lula que falou? Não, foi o Barra Torres. Presidente da Anvisa. Barra Torres. Almirante Barra Torres que falou para ela. Isso é loucura. Vocês estão pensando que vocês estão fazendo o quê? Estão brincando com... Ele brigou com ela. A grande conselheira, a grande sacerdotisa de combate à pandemia. O Barra Torres chegou, para com isso aí. Por isso que Nise Yamaguchi apanhou bastante e ficou um monte de gente aí. Ai, ela foi agredida. Ai, ela foi... Não, ela é criminosa. Foi agredida nada. Se ela fosse a médica com aquele currículo de 40 anos e tal, o que é protozoário, o que é vírus, doutora, ela respondia, ô Luiz Paulo, poder de bate-pronto, qual é a diferença entre a argila e rocha, Luiz Paulo? Pô, não, você já vai responder. Agora, qual é a diferença? Não sabe. Ela não soube responder. Mostramos ontem aqui. Ficou feio para ela. Me diga aí onde está publicado esses estudos que vocês dizem que é estudo científico. Só um minutinho. 5 minutos depois? Não tem. Então, isso foi agressão? Isso foi ofensa? Não, ela que se ofendeu. Que se ela tivesse uma... Vê se o Dimas Covas se achou ofendido com o tratamento que ele recebeu do Girão e dos outros. Não. Os caras vieram para cima dele, ele falou, olha, cloroquina não é assunto meu. O meu assunto é vacina. Se o senhor me perguntar de vacina, eu estou aqui porque eu sou do Butantan. Sempre ele lembrou isso, acabou. Não vou entrar nessa discussão. Não, mas por que Porto Ferreira, o prefeito deu cloroquina para todo mundo e o de Serrana não deu? Ele falou, olha, eu não posso mandar no prefeito. Isso é assunto do prefeito e da população. A doutora Luana, passaram vários vídeos do Bolsonaro falando lá das mortes, dizendo que paciência, deixar de ser marica, essas coisas. Ela respirou e disse que não iria responder, porque isso é uma coisa do presidente. Ela não era, foi muito claro ontem, ela não é política, ela não é nada, claro. Ela é médica. E não serve. Uma mulher com um conceito daquele, com um nível daquele, não serve para ela. Tem que ser a Nise Yamaguchi. A Nise Yamaguchi, sabendo que está tudo... A Nise Yamaguchi, ela sabe que está tudo errado. Só que ali tem interesses ali que a gente precisa descobrir. Talvez o Carlos Wizard, que é um empresário muito abnegado, que abriu mão dos seus negócios. Será que ele vai falar? Olha, ele abriu mão dos seus negócios. Ele já foi para os Estados Unidos, viu? Ele fugiu, né? Ele fugiu. Porque ele vai ter que explicar como é que um homem daquele abre mão dos seus negócios para se envolver, para combater a pandemia, sem conhecer nada. Então é isso. Foi montado ali um negócio que dá direito a... Eu estou com um monte de suspeitas aqui. Um monte de suspeitas. Esse tipo de gente não dá ponto sem nó. Outra coisa, essa Nise Yamaguchi, ela já quis ser secretária do Dória, quando ele foi prefeito de São Paulo, da Saúde. Quis ser do Márcio França, quando ele foi governador do estado de São Paulo, que o Alckmin se licencia para ser candidato a presidente. Ela estava transitando. Na época do José Gomes Temporão, ela ficou ali, ele inclusive desautorizou ela lá. Ele falou, não, ela nunca participou nada com a gente. Mas ela queria estar lá, ela sempre transitou nas esferas governamentais para tentar dar uma beliscada em alguma coisa, mas não conseguiu. E dessa vez ela achou, dá a entender isso. O Mandetta vai cair, porque era óbvio, né? Até uma criança de 3 anos sabia que o Mandetta ia cair fora. Até o Mandetta sabia. Não, qualquer criança de 3 anos. Qualquer criança de 3 anos sabia. Vendo o Mandetta falar o que ele falava e o que o presidente falava, vai cair. Não, vai dando, não dura. Aí o que aconteceu? A Nise entra no circuito. Opa, comigo. Teve um momento que ela parecia que ia ser a escolha natural para suceder, é verdade. Mas aí você precisa fazer a política... Espera um pouquinho. É ambiente político? Então, peraí, você precisa fazer parte do grupo. Qual é o grupo dela? Qual é o seu grupo? Qual é o grupo do presidente? Porque quem decide é o grupo do presidente. É isso, mas qual é o grupo dela? Faz parte do grupo do presidente? Então ela se juntou com o tal do Carlos. Boa relação? Aí ela foi lá com o Carlos Wizard. Aí vai com o Carlos Wizard.
Aí estão ali e tal, agora sou eu. Não, aí depois entrou o Nelson Teich. Porque também, para o presidente naquele momento tirar o Mandetta, que era muito bom, tinha que colocar um cara muito melhor, que era o Nelson Teich. Um grande currículo. Aí colocou o Nelson Teich também chegou e falou, não, eu não vou ficar nesse, né? Isso aqui é um hospício. Foi a palavra que ele usou na época. Tanto ele como aquele general Santos Cruz. Isso aqui é um hospício. Isso é hospício. O que tem aqui dentro é um hospício. Aí ele cai fora. A gente consegue perceber aquela gravação da reunião do 22 de abril, que o Teich, ele fica incomodado e algumas vezes ele fica até alheio àquela reunião. Não, ele fica atônito. Ele pensa, o que eu estou fazendo aqui? Não, ele do lado do Ricardo Salles... Essa mesma expressão dele é onde eu vim parar. Eu vim parar. O Ricardo Salles, esse está sendo investigado agora, que 14 milhões e tal, vai ser tudo explicado. O assessor dele já foi exonerado já. Quem foi? O assessor dele já foi exonerado. Agora é o seguinte, ele já está contando que quem pediu para fazer foi alguém do gabinete da Casa Civil. Ele já tá falando. Casa Civil, isso. Porque não foi ele sozinho. Ninguém faz isso sozinho. Não adianta o cara dizer, eu fiz sozinho. Não fez. Foi alguém mandou você fazer. Aí, o Ricardo Salles ali falava, presidente, vamos aproveitar que a imprensa só está falando de pandemia, vamos passar boiada, abre tudo, passa tudo e tal. E o Nelson Teich olhava aquilo e falava, meu Deus, o que é isso? De certo modo isso aconteceu. De certo modo. Aí a Nise Yamaguchi achou, quando ele 28 dias, o camarada caiu fora, agora sou eu. Aí o presidente, com outra... Porque o Osmar Terra disse que não morreria mais gente do que a H1N1 matou, e que no mês de julho, no mês de junho e julho, o vírus teria sido controlado, teria ido embora. Osmar Terra falou. Aí o presidente se sentiu à vontade de colocar o Pazuello. Já que acabou mesmo, vamos botar o Pazuello. Botou o Pazuello, pegou com 15 mil e terminou depois com quase 300, mais de 300 mil, quando o Pazuello sai. Então, é isso aí. E aí eles tinham a doutora Luana, mas não serve. E deve ter tido outras pessoas também que eles dispensaram no meio do caminho, porque não serve. Porque eu nunca entendi, viu, Luiz Paulo? Eu nunca entendi. Poxa vida, o presidente... Tem a doutora Nízia Trindade, que é da Fiocruz. Da Fiocruz, a presidente da Fiocruz. Tem o doutor Rivaldo, também da Fiocruz. Embora ela não seja médica na formação, né? Mas ela tem um conhecimento sobre o desenvolvimento de vacina e de medicação, né? A partir da formação de química aí que ela você tem aqui no Butantan, você tem o Dimas Covas. Dimas Covas. Aí você tem todos os outros, né? Até o pai do Guilherme Boulos, o doutor Boulos. Você tem o doutor Boulos, que é uma referência. Doutora Margarete Dalcomo, Natália Pasternak. Você tem vários. Então, podia chamar todo mundo. Ó, eu tenho uma turma. O presidente é assim, Hermínio Luiz Paulo, guardando as devidas proporções, é o treinador de uma seleção brasileira. Ele pode escolher os melhores. Então, na mão dele. Ele poderia fazer o seguinte, eu tenho uma turma aqui que acredita na cloroquina. Tá bom, gente? E eu também acredito na cloroquina. É um direito. Também acredito na cloroquina. Mas eu quero saber de vocês, da comunidade médica, científica, o que vocês acham disso? Aí, olha só, olha o presidente municiado de informação. Eu conversando com o prefeito do Guarujá aqui, ele falou, ele falou aqui no ar, ele falou assim, deixei os médicos à vontade para eles usarem os protocolos que eles acharem que devem usar. Examinem o paciente, vejam o que o paciente tem, como é a condição clínica do paciente e façam o melhor que vocês puderem fazer. O prefeito falou aqui. Não se criou aqui no Guarujá nenhuma discussão em cima disso. Isso é desde quando? Desde o ano passado. Desde o ano passado, desde o começo da pandemia. Então o prefeito falou aqui, não vou criar um cavalo de batalha em cima de algo que a gente não conhece. Porque é como a doutora... Também tem esse detalhe, a gente está falando de um vírus que ainda não era devidamente conhecido, genomicamente ainda estava sendo mapeado, com mutações, vale lembrar isso, né? E então o protocolo apropriado para o seu combate,
né? Ainda não tinha sido estabelecido, vamos lembrar isso, e já mudou 3 vezes, A doutora, né, em relação a doutora Luana falou isso ontem. As recomendações que a OMS e que a OPAS deram para os países do mundo e do continente americano. A doutora Luana falou isso ontem. Lá no início, acreditava-se até em chá de boldo. O Mandetta também falava a mesma coisa. Canja de galinha. Se a pessoa se sente melhor com tudo isso, vai tomando. Porque não tem um estudo. Agora, a partir do momento que você tem um estudo, por que você vai ficar com a canja de galinha? Resumindo, foi o que ela falou ontem. Peraí, gente. Lá no começo, se usou de tudo. Aí veio o ignorante lá do Girão falar do Tamiflu. Aí ele leva outra aula também do que é o Tamiflu. É complicado isso, né? É complicado. Quanto curioso dando palpite em coisa que não deveria dar. Só falta trazer um pajé. Fala assim, ó, o pajé vai fazer uma dança aqui. Uma dança do chocalho aqui. Ou vai trazer uma erva diferente. Uma erva. Né? Olha, mas se o cara toma e se sentiu bem, é a mesma coisa. Eu tenho um problema de má digestão e tal. Tem gente que toma antiácido. Como um antiácido toma, fica bom. Eu, se eu tomar um antiácido, eu fico pior do que eu estava. Só piora se eu tiver um problema estomacal, um problema de má digestão. Se eu tomar um antiácido, eu vou ficar muito pior do que eu estava. Agora, já tem gente que, então, tomei aqui, beleza. Você está com dor de cabeça, eu não posso dizer para você, já contei isso aqui várias vezes, eu não posso dizer para você, toma o que eu tomo. Não. A tua reação é uma, o teu organismo é eu eu uso remédio para pressão, mas eu não posso dizer qual é que eu uso aqui. Porque quem me passou foi um médico. De acordo com aquela minha necessidade. Agora, você vai tomar? Ó, baixinho, toma aí. Toma esse aqui que é legal. Não, não é assim. É a tal da automedicação. Então, né? De 2020 para cá, ficamos discutindo isso. E a tal da cloroquina que ficou na roda aí, é a loira do Tchan, né? Tá na passarela. Luzes na passarela, que lá vem ela, a cloroquina. Então, e os médicos falando, não, vamos ter calma. Vamos ter calma. No começo usou. Mas calma, agora o negócio evoluiu. Os estudos estão. Então, vacina. Então, mudou. E agora, mais do que nunca, é vacina. Tanto é que o presidente ontem fez um pronunciamento falando do quê? Vacina. Mas a vacina não está falando agora. É do ano passado que está falando. A primeira vez que eu ouvi falar de vacina foi o João Dória e o Dimas Covas falando da Coronavac. Em junho do ano passado. E o que aconteceu de junho para cá? Essa esculhambação toda em cima da vacina. De qualquer vacina. Aliás, o presidente não gostava de nenhuma vacina. Até a da Pfizer virava jacaré. Falando em jacaré, ontem veio aqui um crocodilo. Viu, Luiz Paulo? Veio um crocodilo até aqui na rádio. O crocodilo que é chefe. Chefe Marcos Gomes de Araújo. Tomou a vacina. Já virou? Crocodilo. Tomou a vacina já? Eu acho que tá mais para dragão de Komodo do que crocodilo, eu tô achando. Mas tá bem o chefe, viu? Tá bem mesmo. Tá bem. Disse que não sentiu nada. Eu falei, nada, não sentiu nada. Eu falei, o dragão de Komodo costuma não sentir nada mesmo. Mas tá bom, um abraço pro chefe Marcos. Bom, vamos fazer o comercial? Já estamos atrasados já? Foi só essa resenha pra gente colocar as coisas no seu devido lugar. Quem faz muito isso é o Cláudio Zaidan, né? Quando ele faz assim, vamos entender a notícia. Uma coisa é o viés político, uma coisa é a esquizofrenia ideológica, outra coisa é você analisar o fato. Por que os senadores foram para cima da Nise Yamaguchi? Porque ela aprontou. Você vai ver no final desse processo, ela cometeu crime. Ela é uma criminosa. Está se desenhando isso para ela. Mudar a bula de remédio? Isso é crime. É isso que ela cometeu. E outra coisa, ela não tinha cargo, ela não era nomeada, ficava dando palpite, e pode. Ela tem algum cargo dentro do governo? E pode passar por cima do ministro da Saúde? Então. Será que alguém aqui na prefeitura do Guarujá pode passar por cima do Dr. Vitor Hugo? Eu duvido.
É aquela Então, história, mas é o que você tá Luiz Paulo, é aquela história a comprovação do Fábio gabinete Weingarten. paralelo. Pode o diretor de comunicação, estava à toa na vida, passou, pegou um fax, olha aqui, 70 milhões de doses de vacina, e ele tentar intermediar? Aí eu fico aqui pensando, eu trago muito... Pode o Tadeu, aqui da Prefeitura do Guarujá, estar à toa na vida, passar na Secretaria de Saúde, na mesa do Dr. Vitor Hugo, pegar um fax e ir na sala do prefeito e dizer: prefeito, o Vitor Hugo não comprou, eu quero comprar isso aqui porque o povo está morrendo lá. Vamos comprar esse remédio aí. Pode isso? Quer dizer, os caras lá em Brasília estão inventando um protocolo de postura. Hermínio, pode um vereador deixar de exercer sua função no seu gabinete, viajar para Brasília e ficar intermediando coisas a nível federal? Eu sei pode, né? Eu sei de quem você quer falar, mas ali ele até pode. Esse vereador que você está falando. Você vai falar que ele tem parentesco. Não, mas esse que você está falando. Ele não tem cargo. Mas, Marcelo, esse que você está falando pode. Não pode. Não, esse pode. Esse pode. Sabe por que ele pode? Porque o presidente o autoriza. Ele é filho do presidente. Desculpa. É o presidente pai, não o presidente chefe da nação. Não, mas... Ele não tem nada a ver com os assuntos que o presidente está tomando. Sim, mas aí é uma mistureba ali dentro, Marcelo. Tem uma mistureba ali de assuntos. Por exemplo, o presidente escutava pelo menos uma pessoa que não fazia parte da equipe. Ele não ouvia o ministro da Saúde, que era preparadíssimo, que era o Nelson Teich. Não vou nem falar do Mandetta, vai, deixa o Mandetta para lá. Falar do Nelson Teich. O presidente não ouvia o Nelson Teich para ouvir a Anísia Yamaguchi. O presidente não ouvia o Barra Torres para ouvir... Você pode ouvir quem você quiser, Hermínio, desde que você, depois de ouvir, vá conversar com o seu ministro. Então, para isso... resolver a questão. Se você não fala com o seu ministro, para que você tem ele? Então, mas isso você está falando no papel, assim, na teoria. Na prática... O que aconteceu, o fato que aconteceu foi isso. O presidente não conversava com o ministro Nelson Teich. Então, Hermínio, eu já falei, o modus operandi do presidente é outro. Mas a realidade é que o presidente, mesmo ouvindo quem ele entende que deva ouvir, e ele tem esse direito, ele tem que conversar com o seu ministro. Mas se ele perceber não que o seu ministro não funciona, manda embora. Agora, por que a Anísia Yamaguchi está passando esse perrengue? Que tem uma boa parte aí, umas pessoas dizendo que ela foi ofendida, que ela foi humilhada. Por quê? Porque o presidente a escutava fora de um padrão de protocolo da presidência da República. Esse que é o problema. Como é que pode uma pessoa que não faz parte da equipe... É o tal do gabinete paralelo. Isso, então. Que ela disse que não existe. A configuração desse gabinete ficou muito clara com isso. Então, mas ela disse mesmo que não ela existia. Falando que não existe, que desconhecia. O fato dela não estar investida de fazer parte de um Conselho Federal de Medicina, não faz parte de nenhuma agência regulatória do governo, não foi nomeada para nenhum cargo de assessoria ou de execução de política pública. E mesmo assim ser ouvida, exemplo do Carlos Bolsonaro, exemplo do Wizard, realmente configura que há um gabinete paralelo assessorando. Não quer dar o nome de gabinete paralelo, quer chamar de petit comité, quer chamar de amigos do presidente, Conselho do presidente, pessoal do churrasco, mas tem um pessoal que está lá, não está investido de nenhuma autoridade, não está autorizado por nenhum grupo de interesse, enfim, ou até mas grupos de interesse não devidamente constituídos, e estão lá falando, pautando, norteando o presidente. Isso está bastante configurado. Só que ela negou. Você viu por que ela foi, que classificam como ofensa, como humilhação? Porque ela negou. Ela negou que fez isso, sendo que os fatos registrado documentalmente, mostra que ela fez. Tem até um documento que ela diz pro tal do... Tem um cara lá, um tal de Luciano, e aí o irmão do Weitraub. Ela escreve lá, isso pode prejudicar a imagem do presidente. Ela colocou lá, cuidado, não pode ser assim. Quer dizer, era uma pessoa que tinha uma interferência no negócio ali dentro do gabinete, sem ser nomeada nada. E hoje, o problema todo é o seguinte, essa gente esteve lá, mas quando está na frente da CPI ali, eles negam. Eles negam. Não falei isso. É igual o Pazuello. Falou para o Marcelo Queiroga, toma cuidado que tem a liderança do governo
que vem aqui pedir o pichulé. Aí quando chegou na CPI, quem é a liderança do governo? Não, mas eu não falei de ninguém. Pichulé é um termo... Pichulé é um termo que eu uso no Rio de Janeiro. Não, ministro, você falou... falou de resíduo de contrato, uma explicação que saiu tão... Não existe. Mas o que é isso? Não existe. Então, não quer existe. dizer, eles chegam lá na CPI, ao invés deles falarem a verdade, eles mentem. Por exemplo, o Pazuello podia chegar e dizer, não, realmente, ó, tem lá o fulano de tal, tem o Beltrano, que ficava me perturbando, enchendo meu saco, pedindo grana, pedindo e tal, vinha lá, pedia cargo, pedia resíduo de sobra de não sei o quê, e é o tal do pichulé. Vinham lá e tal, eu avisei o Marcelo, ó, toma cuidado. O Marcelo Queiroga, né? Toma cuidado aí. Que susto. Toma cuidado aí, tal. Ele podia, não podia fazer isso? Poderia. Não. Deveria até, né? Não fez. Quer dizer, então eles em cima de um caminhão, numa passeata, numa motociata, como eles chamam lá, aí eles se dão o direito de falar o que quer. Vem cá, você falou isso mesmo? Não, nem era eu lá. Eu não estava lá. Não, né? Podia não estar com farda, mas... O Fábio Weingarten dá uma entrevista para a revista Veja. Eu não falei nada disso para a revista Veja. A revista Veja vem e fala, não falou. Quer ver? Tá até gravado. A gravação ainda. Tá aqui. Será que foram tão duros com o Pazuello como foram com a doutora Anise? Mas o Pazuello cometeu crime? Vários. Mas ele foi chamado a atenção. Ele foi... desculpa, pensei que era o Mandetta. Entendi Mandetta. Você falou Mandetta. Pazuello? Não, Pazuello. Foram duros com ele. A mesma pergunta que o Otto Alencar fez para a doutora Anise, ele fez para o Pazuello. O senhor poderia me dizer o que é a diferença entre protozoário e vírus? Pergunta ao Pazuello. Pazuello foi humilhado? Por que a Anise Yamaguchi, médica, foi humilhada com essa pergunta? E o Pazuello não foi humilhado? Sabe qual foi a diferença? É que o Pazuello disse assim, eu não sei. Aí o Otto Alencar disse, deveria saber. Porque o senhor era ministro, cuidando de uma pandemia. O senhor deveria pelo menos ter tido a curiosidade de ler. Foi isso que... Ele foi humilhado? Hein, Luiz Paulo? Qual é a humilhação que tem aí? Agora, você pega um médico de 40 anos de profissão, top do top e tal, é o Neymar da medicina, é o Pelé da medicina. Qual é a diferença entre protozoário e vírus? Ela não sabe, não responde errado. Ela foi humilhada. Entendeu? Quando a gente analisa a notícia, o fato, friamente, é isso. Agora, com viés político, ideológico, aí sim. Coitadinha, ela foi humilhada. Parece que eu vou misturar os assuntos, mas vamos lá. Da mesma forma, vamos lá, são 2 pesos e 2 medidas, parece, quando qualquer pessoa do governo fala alguma coisa e, não, mas ele quis dizer tal coisa. É o caso da Daniela Lima, tá? Foi infeliz com as palavras, sim, deveria se retratar. Não o fez até agora. Ela falou, infelizmente vamos dar uma boa notícia. E Paul falou, mas o que ela quis dizer é que no frio, no calor do negócio, tudo mais, tá? Ela disse isso. Mas sabe... Peraí. Desculpe, eu você falei... Tá voltando. Peraí. Você tá... com as palavras? Não, você está voltando à questão da Daniela Lima? Tô. A Daniela Lima já errou ao longo de sua carreira milhares de vezes. Qual foi o problema agora? Não teve nenhum presidente da República que a chamou de quadrúpede. O grande problema agora foi ele chamá-la de quadrúpede. Só foi isso. Porque se o presidente não a chama de quadrúpede, nós estaríamos comentando o assunto Daniela Lima, ninguém saberia que ela errou a expressão, o senhor Luiz Paulo. É isso aí. Tá O problema não é a Daniela Lima errar, não é o Marcelo Castilho errar, não sou eu errar. O problema é o prefeito do Guarujá, se eu errar, ele me chamar de quadrúpede. Aí é que está o problema. Outro dia eu errei aqui, fiz uma conta e o cara me chamou de burro, porque eu errei a conta. Não bastava ele dizer que eu errei a conta? Não bastou dizer que eu errei a conta. Você é um burro. Entendeu?
O que pegou? O meu erro da conta, ele me chama de burro. É isso. A Daniela Lima, ela erra o tempo todo, como qualquer jornalista que faz ao vivo, nós aqui. Hoje o Marcelo me deu Bom Dia São Paulo. E eu falei 2001. Sim. Ninguém me chamou de quadrúpede até agora, pelo menos eu não vi. Tá aí, Marcelo, vê aí. Se alguém me chamou de quadrúpede. Não. Vê aí. Eu não vi ninguém te chamar também de asno, de qualquer coisa. Sim. Agora, qual é que vai ser a não diferença? chamaram, não. Quando chamar, aí muda o assunto. Pô, mas vocês chamaram o Marcelo de quadrúpede porque ele deu Bom Dia São Paulo? Sendo que é Bom Dia Cidade? Ué. Ninguém pode... todos são infalíveis. Outro dia eu fiz uma pergunta. Até quem emite pergunta. opinião nas redes sociais é infalível. Outro dia eu fiz uma pergunta para o entrevistado aqui sobre a pandemia. Aí ele disse assim para mim: não, olha, essa sua pergunta ela está errada. Sabe por quê? Seu quadrúpede. Não, ele não falou isso. Ele falou: não, Hermínio, essa sua pergunta está errada. Sabe por quê? Não é assim. Você fazer perguntas erradas, você falar frases erradas, você vai falar o tempo todo. Eu tenho certeza que o senhor, o professor Luiz... Você está me fazendo lembrar quando você critica, e com razão, alguns dos seus antigos professores, que já entravam com uma situação de explicar a coisa e falar: e quem não entendeu é burro, viu? Acabou. Ué, mas por que eu sou burro? Porque eu não entendi? Porque eu não entendi a ótica da né? pessoa que fez a crítica. Ninguém é obrigado, às vezes, a entender a ótica da pessoa. Depende do direcionamento da crítica. Eu não estou querendo minimizar o erro da moto, porque ela vai errar o tempo... Hoje ela vai errar de novo, amanhã ela vai errar. Vão errar o tempo todo. O único que não tem o direito de errar, sabe quem é? É o Jornal Nacional. Por quê? Ele é engessado. E quando eles erram, eles pedem desculpa. Aí eles voltam. Sabe por que eles pedem desculpa? Porque eles não podem errar, porque está escrito. Está escrito lá. Eu posso errar aqui. Nós estamos 1 hora aqui falando e podemos errar. Agora, porque eu errei, eu virei um quadrúpede, o problema foi esse. Se fosse o deputado, sei lá, Tiãozinho das Couve lá, do Pará, chamando a Daniela Lima de quadrúpede, não dava nada. Mas eu fui o presidente. Então, peraí, vamos partir então de um pressuposto, vamos ver se a gente pode pautar a partir daí. Se ele, mediante um erro que você já explicou, embora seja ruim você falar o que a pessoa quis dizer e tudo mais, você sempre fala sobre isso, né? Se ele qualificou um erro e já a colocou como quadrúpede, então quer dizer que toda fala, todo erro do presidente... eu posso qualificá-lo dessa forma? Não, não deve. Ah, tá. Não deve. Você não deve fazer isso com ninguém. O presidente ele se posiciona mal, de forma equivocada, em relação Mas você concorda que ele está ao cargo autorizando que ele ocupa. Por exemplo, o cargo que ele ocupa de presidente, isso não é aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O rito, a liturgia do cargo não permite que a pessoa, ele não é mais um normal, ele não é mais um comum, ele é o presidente. Presidência é uma instituição, simples assim. Então não cabe para ele fazer aquilo. Agora, ele se Mas em fazendo, parece que ele autoriza os outros a fazer com ele também, né? Aí é o exemplo, é outra coisa. Não deveria, tá certo? Não deveria fazer. Por exemplo, se o dono da rádio entrar aqui e jogar lixo aqui na entrada da rádio, ele não deveria. Porque senão o funcionário vai achar que deve jogar também. Então, o que eu aprendi quando eu comecei aqui na Rádio Guarujá, lá em 1980, com o dono aqui da rádio, está aí vivo até hoje, que nós temos que cuidar bem dos equipamentos, porque ele sempre cuidou bem dos equipamentos. O Rampaz, o Giovanni, sempre cuidaram bem. O Evandro, vai lá na rádio lá. Quantas vezes, Baixinho, você já viu lá ele com pincel, limpando tudo? Não é? Eu cheguei a ver isso. Acabou. Simples assim. Já voltamos, 9h12. Bom Dia Cidade. Oferecimento.
Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Agora já tem as melhores promoções. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora www.radioguarujam.com.br. Guarujá AM, a rádio do meu coração. Não perca, às terças, das 7 às 8 da manhã e de segunda a quarta, quinta e sexta, das 4 às 5:30 da tarde, na Rádio Guarujá AM, programa Vidência no Ar, com a apresentação do Padre Xavier, o Padre da Reza Forte. Embarque nessa jornada de adoração à Palavra de Deus, que renova nossas vidas. Programa Vidência no Ar, às terças, das 7 às 8 da manhã e segunda, quarta, quinta e sexta, das 4 às 5:30 da tarde, na Rádio Guarujá AM. Programa Tarde Total. De segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde, com Marcos Filho, na Guarujá AM. Muita música, prêmios e promoções. A tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã, tá no final já do programa, hein? 10 horas da manhã, o que você riu aí? Tá no final do programa. O Baixinho achou ruim, tá no final. Você quer mais tempo no programa, Baixinho? Você sabe. É. Muito bem, então, olha, o Denis Mari mandou aqui um vídeo. Tem quanto tempo isso aqui? Deixa eu ver. Se der pra passar, a gente... tá pouquinho. Eu vou passar. O Luiz Paulo vai gostar. Eu vou mandar pro Aleph. Vamos ver se a gente consegue botar aí no programa. De um professor. É o professor Marins. Eu gosto muito. Há muitos anos. Ô, Baixinho, lembra que eu aqui lá em 2000, 2001, eu já trazia o professor Marins. Cheguei a entrevistá-lo. Ele tinha um programa na TV Gazeta. Eu conheci o professor Marins lá na Rádio América. Ele estava dando entrevista para Sandra Grotti, programa que tinha à tarde. A Sandra Grotti foi uma grande apresentadora, né? Locutora de FM, foi para a Rádio América, fez muito sucesso. E ele estava dando a entrevista lá, eu conheci, estava lá, fui preparando meu programa, tal, final de semana. Uma vez que eu fui lá, estava o professor Marins. E eu pedi para ele se eu poderia usar, porque tem que pedir autorização, né? Porque ele tinha umas frases muito interessantes e uns pensamentos muito interessantes. E eu gostava muito, gosto ainda, né? O professor Marins é aquela coisa, o Brasil é um celeiro, viu, Luiz Paulo? De gente boa, como você. Tanto é que o Xaxá, às vezes, brinca e fala assim, ai, que inteligência, como o professor Luiz Paulo é inteligente, que capacidade. E realmente é. O Xaxazinho tem razão, na sua simplicidade,
O Brasil é um celeiro de gente capaz. Então, quando você vê o Brasil metido numa pandemia dessa e só ignorante dando palpite e curioso, aí complica. Quando chega na hora de escolher, o povo escolhe os ignorantes, não escolhe ciência, não escolhe os preparados. Mas aí que tá, mas você podia realmente dar um showzinho, né? Pegar, não, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu vou trazer aqui os melhores. Eu me lembro da Thelma de Souza, que Santos era a capital. Ô Marcelo, marca uma entrevista com a Thelma, aqui no Bom Dia Cidade, que eu gostaria que a Thelma contasse isso. É bom que a Thelma conte. Santos era a capital da AIDS. E ela ali junto com o Fábio Mesquita e o Davi Capistrano, Santos se tornou referência na OMS. Se tornou referência para o mundo. Tanto é assim que o Fábio Mesquita foi contratado pela OMS para atender países da Ásia que estavam com problemas com a AIDS e na África. Que é um grande sanitarista, um grande médico infectologista. A gente pode lembrar outras duas coisas que foram bastante pioneiras em Santos. Inclusive foi uma delas adotada com um protocolo nacional, que é o sistema de policlínicas, né? Você ter essas unidades básicas de saúde transformadas como clínicas, que uma vez por semana você tem um médico especialista e ele vai rodando a cidade. Então a pessoa não precisa mais se deslocar do bairro para um centro médico. Você tem esses centros médicos reduzidos nos bairros. Uma coisa que, vamos dizer assim, antecedeu até a ideia da AME no estado de São Paulo. E na época, né, a policlínica. Na época, a Thelma, ela podia ter colocado ali pessoas comuns para tocar. Mas ela foi buscar as referências. Vamos lembrar uma outra referência na cidade de Santos também, que o trabalho começou no governo da Thelma de Souza, que é o tratamento, a primeira desativação do hospital psiquiátrico Padre Anchieta, né? E a revolução que houve no tratamento das pessoas com problemas mentais. Porque lá levava choque, né? Projeto que existe até hoje, que é a Rádio Tantã. Então, a humanização do tratamento das pessoas com debilidades mentais. Então, você passava lá? É um outro exemplo. Ô, Luiz Paulo, você passava ali, né? Aí, lá no Anchieta... Você ouvia os gritos das pessoas. Ouvia os gritos das pessoas, que era horrível, baixinho. Ouvia os lamentos, era uma coisa terrível. É que você era muito novinho. Acho que o Marcelo deve lembrar, passava ali, às vezes eu ia com meu pai a Santos, alguma coisa, a gente tinha que... Ele falava, não, vamos passar longe daqui. Porque você ouvia os gritos, as pessoas se levando choque, apanhando e tal, aquela coisa toda. E a Thelma mudou isso. Davi Capistrano, Fábio Mesquita. Então tem gente muito importante no país. Tem gente muito boa, muito séria, muito competente, que não fica que nem a Nise Yamaguchi com pesquisa velha. Ela estava com uma pesquisa na mão da Henry Ford, da Fundação Henry Ford, que era velha, que acabou o ano passado. Ela estava com ela na mão, dizendo que aquilo era uma verdade. Aí eu começo aqui a desconfiar. Mas a mulher está com uma coisa dessa, que é velha, ultrapassada, como é que eu vou acreditar? Quem é paciente da Nise Yamaguchi deve estar com medo danado, viu? Deve estar com as duas barbas de molho, né? Que é isso? Que conversa é essa, rapaz? Eu vi aqui o doutor Lucas Suman veio aqui a primeira vez falar de hidroxicloroquina. Mas ele veio com cuidado, com a informação, sabe? Com orientação, muito cuidado. Até porque ele sabe muito bem a reação adversa e outra coisa, qualidade de cardiologista, né? Olha a ética. Então ele sabe quais são as reações que os músculos de miocárdio têm ao contato com a hidroxicloroquina e com a cloroquina, né? E olha a ética do Lucas Suman. Hermínio, eu não vou avançar nesse assunto, porque não é minha área, eu não sou infectologista. Esse é um assunto para infectologista. Eu posso até te recomendar alguns. Isso é ético. Essa aí, Nise Yamaguchi, não faltando um pouquinho isso no Brasil, viu? Não, em específico,
que tem muita gente aí dizendo que ela foi humilhada e tal. Ah, é? Mas ela não foi ética. Faltou a ética. Ela dizia, olha, eu sou oncologista, um imunologista, não entendo do assunto. Eu vou dar uma pesquisada, vou chamar uns colegas que entendem do assunto e vou falar. Vê se o Lucas Suman fica falando de hidroxicloroquina. Ele fala de cardiologia, fala de cateterismo, angioplastia. É a praia dele. Agora, quem é que fala do assunto? É Evaldo Stanislau, Marcos Caseiro. Até que eu só trago os dois aqui. Principalmente o Marcos Caseiro. Que o Marcelo está vendo a agenda dele. Agora, no Brasil é um celeiro de gente importante, de gente capacitada. Por isso que eu falei lá atrás, ô Luiz Paulo, poxa, o presidente podia ter, eu quero acreditar na cloroquina, eu quero, é um direito, eu quero. Não deve, mas eu quero. Agora sim, me traga aqui os grandes especialistas. Eu quero que vocês que estão me dando força para aquilo que eu acredito, me municiem de informações para eu poder contrapor com o cientista que está dizendo que não vale. Pronto, olha, o presidente municiado de informação. Para não criar um cavalo de batalha. Entendeu? Mas era a Nise Yamaguchi que deu. Queria mudar a bula da cloroquina. Quem foi que disse que ela queria mudar a bula da cloroquina? Almirante presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não foi o porteiro. Não foi o porteiro. Não foi a tiazinha do alho. Não foi a tiazinha do café. E não foi o jornalista esquerdista, comunista da Globo Lixo. Não foi. Foi o Almirante Torres, que é médico, presidente da Anvisa, que deu um pito nela, que ela não lembra. Eu lembro todos os pitos que eu já levei. Mas isso aí não seria o caso também de um fogo amigo, porque ele poderia pretender o cargo de ministro? Não, ele não pode. Ele tem que cumprir o mandato dele. Esse assunto já está pacificado. Ele não pode, porque ele não poderia ser transferido de lá para cá, porque lá é cargo, tem mandato lá. Ele tem que ficar até o fim. E outra coisa, ele só não é mandado embora agora porque ele tem que cumprir o mandato. Senão o Bolsonaro já tinha botado ele para correr, porque desagradou muito o que o Torres falou na CPI, meu amigo. Desagradou muito. O Torres é muito sério. Aquele dia, Hermínio, que eles aprovaram a vacina do coronavírus, ele já tinha desagradado o presidente. Desagradado? Não dá. Então, o Torres é muito sério, é um homem muito sério. Tanto é que não é mais ouvido. Pode ver que no governo não se fala mais dele. Se fala mais. Você vê que o Marcelo Queiroga tentou colocar a doutora Luana? Não. Doutora Luana não. Eu quero o Zé Fuinha aqui. A doutora Luana não. Mas o Zé Fuinha vem aqui. Vem dar palpite aqui. Entendeu? Então é isso. Mas vamos colocar o que o Denis Mari mandou aí. Obrigado, Denis. Uma boa matéria. É uma entrevista, não sei onde aconteceu isso, do professor Marins. Olha a observação que faz o professor Marins. Vamos lá. Caso não. Eu que viajo o mundo inteiro, você sabe disso, dou aula no mundo inteiro. Gente, o Brasil é o concurso, né? Quer dizer, esse povo, nós temos a maior população de alemães fora da Alemanha, italianos fora da Itália, japoneses fora do Japão. Nós temos mais libaneses no Brasil que no Líbano. Né? O Líbano tem 6 milhões de libaneses, né? Com direito de sangue. Então, isso daqui é um milagre, né? E outra coisa que eu queria dizer para vocês entenderem do ponto de vista macroeconômico é o seguinte, olha, a população mundial, isso pode conferir os dados todos aí, vai passar de 7 a 9 bilhões de pessoas, 7.600, 9.400, né, nos próximos 40 anos. Essa população, olha que dado interessante para você, vai ser mais urbana e vai ter o dobro da renda média que tem hoje. Isso são dados oficiais de todas as universidades, organismos internacionais, etc. Então, para alimentar essa população, o mundo vai ter que produzir 50% a mais de grãos do que produz hoje. Grão é
soja, sorgo, trigo, milho, etc. Muito. E vai ter que dobrar a produção de carnes, porque apesar do veganismo, populações urbanas consomem mais carnes e estão consumindo cada vez mais. Então, para alimentar essa população, o mundo vai ter que dobrar a produção de carnes e aumentar a produção de grãos em 50%. Isso é muito difícil de acontecer, diz a FAO, diz a ONU, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, porque a produtividade por hectare, quem é urbano não entende muito isso, está chegando no seu limite. Então, agora, dos 400 milhões de hectares que o Brasil tem, o Brasil só utiliza 63. Olha que barbaridade. Né? O Brasil tem mais terra agriculturável, de acordo com a legislação brasileira. Não me vem falar aqui que vai invadir a Amazônia, que vai invadir. Não vai invadir nada, nem APA, nem APP, nem nada. Bom, o Brasil tem mais terra agriculturável que os Estados Unidos e a Rússia juntos. Então, terra o Brasil tem. Ficou faltando o quê? Água. O Brasil, meus queridos, tem 8 trilhões de quilômetros cúbicos de água renovável a cada ano. O Brasil, com 210 milhões, 220 milhões de habitantes, tem mais água renovável que a Ásia inteira, com 4 bilhões de pessoas. E não tem nada a ver com os rios da Amazônia. O Piauí, uma das regiões mais secas do Brasil, tem 35% mais água subterrânea, né, água, do que o Corn Belt americano, o cinturão do milho dos Estados Unidos, que é o maior produtor e exportador de milho do mundo. Agora, deixa eu falar para vocês, dos 10 maiores... Agora vocês vão entender tudo. Entrem em qualquer congresso que eu vou no mundo inteiro. A próxima guerra mundial vai ser sobre água, o mundo. Gente, para vocês terem uma ideia, na Índia e na China, as mães colocam lençol de flanela no sereno para juntar água para dar para suas crianças. Prestem atenção, o que é seca. A Índia é o país de maior seca no mundo e tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a mesma população da China. Agora, dos 10 maiores aquíferos do mundo, que é água subterrânea, os 2 primeiros estão no Brasil. O maior aquífero do mundo é o Alter do Chão, o aquífero da Grande Amazônia, que pega Pará, um pedacinho do Amazonas e um pedacinho inteirinho no território brasileiro. Agora, meu querido, somos nós aqui. É por isso que o mundo inteiro está aqui querendo o Brasil. É por isso que, né, não tenha dúvida. E agora é por isso que os políticos estão tudo assanhados, porque tem aí um jabazinho para eu ganhar nessa história também, né? Que isso? Olha, eu ouvindo o professor Marins... Mais claro impossível, Hermínio. Eu fico tão contente, assim, sabe, comigo mesmo, de que nesse programa eu não permito que a bobagem, que o besteirol desfile, entendeu? Não permito. Você vê, segunda-feira aqui, o Baixinho trouxe aqui uma ideia, a gente começou a conversar e o professor Luiz Paulo vai falar do aquífero Guarani. E eu falei dos outros 2 aquíferos. Ele falou dos outros 2. Eu falei desse da Amazônia, que é o Alter do Chão, que começa no Pará, mas ele se estende pelo interior da Amazônia Oriental. E ainda citei esse do Piauí, o aquífero Gurgeia. E por que eu falei? Por que eu estou falando isso? Porque me deu vontade, amanheci com a vontade de falar de... Não, porque tem um problema que está sendo anunciado. E tem que ser discutido, apesar de CPI, apesar de pandemia, tem um problema sendo discutido. Vai ter uma estiagem aí severa, severíssima. Vai aumentar a conta de luz, vai aumentar a conta de água e vai faltar água na torneira. Vocês se preparem. Vocês que moram aí no Itapema, prepara. Eu não sei quem que vocês... Que a solução para o reservamento da água, no nosso caso aqui, Guarujá, ela já existe há muitos anos, só precisa ser devidamente efetivada, que é a Cava da Pedreira. Veja, nós não vamos ter que ter a enorme obra de engenharia que aconteceu nos anos 70, lá no Morro de Santa Terezinha, entre o Horto de São Vicente e Santos, né, para fazer um túnel para fazer essa reserva de água. Não vai ser necessário. Agora, olha o que o professor Marins está dizendo. O espaço já existe. O professor Marins está dizendo aí, os políticos estão assanhadíssimos. Não era só deixar de ficar assanhado, pensar um pouco, vai faltar água.
deixar fluir normalmente, quem vamos sabe abrir operar, mão, né? Quer ver uma coisa? Vamos abrir mão da licitação. Qual é a empresa no mundo que tem capacidade, que tem expertise em fazer isso? É a empresa X. Então essa aqui vai fazer. É de Israel, é do não sei onde. Ela vai fazer. E a gente não se mete nisso, hein? A classe política não se mete nisso. Mas aí é meio que ilha da fantasia, Hermínio. Você sabe que isso aí não funciona. Sabe como é que resolveria isso? Resolveria em 1 mês, em 6 meses estava pronto. Tá pronto, rapidinho. Agora, tem que se fazer, como é que chama? Licitação. Tem que fazer tudo isso, porque a desconfiança que se tem é muito grande. Entendeu? Tudo isso. Posso falar que você está a empresa que vai construir o reservatório da Cava da Pedreira, eles já estão falando que são empresas internacionais, com tecnologia alemã. Vocês estão falando pelo meio. O começo da história é fazer o diagnóstico. Então, pesquisas, e aí você tem que utilizar tanto os meios acadêmicos como os meios técnicos, ou como alguns gostam de chamar, burocráticos, tá? Para poder detectar qual é o problema, qual é a demanda, qual é a necessidade. Aí, com esses números, com esses dados nas mãos, você pega tanto os técnicos do governo, os burocratas ou tecnocratas, e o poder público efetivamente constituído em nome do povo, os vereadores, os deputados, senadores, e elabora a essas 4 mãos, né, são muito mais, mas dessas duas entidades, com participação da sociedade, você elabora diretrizes, políticas públicas, você norteia qual é a política pública para água, para captação de água, que tipo de água eu quero captar, quais são os problemas de captar por uma forma com outra, mas eu estabeleço qual é o parâmetro. Aí, a partir daí, você faz uma lei, a política pública já é uma lei, é uma diretriz. E aí, pautado nessa diretriz, nesse norte, nessa orientação, você faz o restante das políticas públicas e estabelece aí sim uma licitação, porque você já tem o modelo, você já tem a forma com que você vai fazer o negócio. Pois é, Luiz Paulo, eu estou vendo aqui uma matéria que o pessoal da Guaru TV, eles estão ao vivo ali no... Desculpa só mudar aqui o assunto rapidinho. Tudo bem. Eles estão ali no... Mas é isso aí, daqui a pouco eles estão ao vivo, né? Lá no Guaibê, a vacinação continua. Mas, Luiz Paulo, eu compreendo tudo que você falou, tem a parte burocrática, tem que ouvir isso, tem que ouvir aquilo, tem que fazer... Mas... Você tem que ouvir os especialistas. Então, enquanto você deixar de lado os especialistas, seja para tratar uma pandemia, seja para tratar a falta d'água, a gente vai continuar discutindo aqui esses problemas sobre o Zé Fuinha, como você fala. Mas essa cava aqui da Pedreira não tem muita... Não tem que ouvir muito especialista, é fazer. É armazenar água. Os especialistas já foram ouvidos. Já existem relatórios antigos, até de mais de 10 anos, falando do uso dela, falando das pouquíssimas obras que são necessárias para você garantir o reservamento da água naquele espaço. São poucas obras que tem que fazer, a bem da verdade. Era só fazer, entendeu? Vai faltar água, vai dar problema e tal. Hermínio, Luiz Paulo, vou falar uma coisa aqui que o Hermínio não gosta, né? Que ele tentou abolir essa palavra, mas ela volta, né? Uma vez ou outra ela volta. Qual que é? Faltou à época vontade política. Essa é uma palavra terrível, vontade política. Mas é verdade, gente. É verdade. E eu posso falar com muita tranquilidade. Durante mais de 8 anos, a ETEC ficou num prédio alugado, né? E por mais que a gente argumentasse, olha, precisa de um prédio para poder expandir os cursos, para poder atender melhor a comunidade. É muito difícil, menino, não faça isso, que não sei o quê. Com nem 6 meses de governo Suman, a gente conseguiu o prédio próprio. Houve uma mobilização muito clara no começo da gestão do prefeito Walter Suman para a ETEC poder atender melhor a comunidade, atender com mais cursos. E nós fomos para um espaço que não precisava mais pagar aluguel.
e que as reformas e restauros que foram feitos ficam para a escola. Não vão ficar para o proprietário do imóvel para tornar a ETEC habitável e com condições para ser dado aula. É isso aí. Mas muito bem, professor. Eu sei que a questão é essa, né? Quando a gente analisa, eu sempre volto aqui no ponto. Quando a gente analisa o fato, sem viés, sem ideologia, o fato, como é que aconteceu? É por isso que talvez quem está no poder, muitas vezes quem está no poder, que é meio absolutista, que é meio tal, não gosta muito da imprensa. Não gosta como eles falam, mídia, né? Mas a mídia é o jornalismo. Não gosta por quê? A imprensa ela só não pode mentir. Só não pode mentir. Eu tenho visto aí colegas jornalistas dizendo que a Nise Yamaguchi foi ofendida. Eu tentei assim ver de novo, buscar os pontos da ofensa. Qual foi a ofensa? Ela cometeu um crime. Ela que ofendeu o Brasil. Ela cometeu um crime lá, ela queria mudar a bula de um remédio que o almirante Barra Torres a denunciou. Foi só isso. Por isso que ela está ali. Se no almirante Barra Torres não tivesse mencionado o nome dela, ela não estaria. Certo? Simples assim. O Weingarten foi chamado para estar na CPI por quê? Porque ele deu entrevista na Veja. Se ele não tivesse falado nada na Veja, não ia lá. Simples. Acabou. Não tem o que fugir. O cara vai na Veja, dá uma entrevista bombástica sobre a pandemia. O que o governo fez? Ele magoado, né? Magoado porque foi tirado do time. Não, vem aqui explicar como é que é essa história. Chega lá e diz que não foi nada daquilo. Que ama de paixão. Que ama de paixão. Aí a Nise Yamaguchi, que defendia tanto e tal, ela e o Osmar Terra lá, o Carlos Wilson fugiu para os Estados Unidos. Aí tá. Não, mas eu nunca fiz. Não, nunca fiz. Não, mas a senhora não participou da reunião? Não, mas eu não. Era uma presença simbólica, espiritual, estava ali. Aí ela foi ofendida. Então o jornalista só não pode mentir. E quando a notícia incomoda, tem que ser dada. Tem que ser dada a notícia. A Luana ontem, show de bola, excelente. Uma moça que eu tenho que dar orgulho para qualquer estudante de medicina olhar para ela. Eu duvido que qualquer estudante de medicina olhou para a Nise Yamaguchi e falou assim, eu vou me inspirar nela. Eu duvido. Orgulho para os profissionais da ciência no Brasil. Agora, sim, a Luana, eu acho que qualquer estudante de medicina olhou para ela e falou assim, pô, o caminho é esse aqui, ó. O caminho é esse aqui. Eu acho que foi isso. Só se alguém falou assim, não, eu vou copiar a Nise Yamaguchi. Você vai copiar? Então prepara que você vai ter que ficar se explicando a vida inteira. Se seguir o que Nise Yamaguchi fez, vai ter que ficar se explicando. O inexplicável. Pesquisa velha, pesquisa fajuta. É por aí. Então, não tem jeito não, Luiz Paulo. Bom, professor, obrigado, bom feriado, bom final de semana. E nos vemos na próxima terça-feira. Mais uma vez, obrigado pela nossa possibilidade aqui de esclarecer várias coisas, né? É realmente importante. Tem gente que deve estar um pouco cansada dessa história. Você só fala da pandemia, você só fala... Gente, não tem como não falar disso. Quando ela acabar, a gente para de falar. Deixa eu me comprometer com o público aqui, ó. Quando a pandemia acabar, parar de morrer 2.500 pessoas por dia, aí eu prometo para vocês, não falo mais. Porque não pode ser normal a gente... morreu mais 2.000. Tá bem. Isso não pode acontecer. A gente tá... Não se pode levar a vida numa letargia. E a gente está perdendo essa capacidade de se indignar com isso. Gente, já era para todo mundo estar vacinado, já era para pelo menos metade da população estar vacinada. Não é para a gente... Era para a gente estar com mais de 100 milhões de pessoas vacinadas. Nós mal arranhamos 22 milhões. Veja, é uma diferença brutal. É uma diferença muito grande.
Ah, mas o Brasil é muito grande, o Brasil é o país que mais vacina. Tá, os Estados Unidos têm 53% mais população que o Brasil e eles atingiram um nível vacinal que permite não andar mais com a máscara. Então, vamos nos conscientizar, vamos nos colocar para pensar quem não comprou a vacina, demorou 7 meses com desculpa esfarrapada, dizendo que não viu o e-mail porque não tinha antivírus. Ora, por favor. E em menos de 24 horas já se decidiu trazer um torneio de futebol. Nada contra o torneio de futebol. Mas qual é a prioridade? Ah, mas também, Luiz Paulo... eu acho que o negócio da Copa América... A comparação, Copa América, ela não pode não deixar de ser feita. Tá aí, Campeonato Brasileiro, tá aí, Libertadores, Copa do Brasil. Veja, eu não me oponho à realização. O que eu me oponho é ele ter demorado tanto para responder. Ontem uma pessoa falou assim, o que é uma flechada a mais? É que não é nela, né? O que é uma flechada a mais? O que eu vou falar para a mãe da minha aluna, para o pai do meu aluno, que ontem eu fui para a missa de 7º dia? Não, mas tá tendo... Não, você fala assim, ó, tá tendo Campeonato Brasileiro, teve o Campeonato Paulista, que a torcida de São Paulo se aglomerou, comemorou bastante, teve a Libertadores, que inclusive os políticos que diziam que não era para se aglomerar, foram lá e se aglomeraram. Então acabou, falei isso para eles. É o país, é o que o Marins falou aí, o país da incoerência. É o país da hipocrisia, da incoerência. Acabou. Simples assim. Vão pagar um preço muito alto. Obrigado, professor Luiz Paulo. Até terça-feira. Será que vão pagar esse preço muito alto? Ou a ignorância ainda vai ser eleita e reeleita? Não. Vai pagar um preço alto assim, ó. Morrendo todo dia, gente. É o preço. É o preço. O preço é esse. Durma-se ou feriade-se com um barulho desse. Não, o preço é esse, porque o Campeonato Paulista existe, os regionais existem, o da Várzea voltou, o Libertadores tem, Copa do Brasil, ontem o Corinthians perdeu ontem? 2-0. 2-0 para o Atlético Goianiense. Um show de bola do time goianiense. Só para lembrar, hein? Para lembrar o senhor aí, tá? Bom? Ué, o Atlético jogou bem melhor mesmo? Então é isso. Então é essa coisa. Paciência. Professor, terça-feira estamos de volta. Muito obrigado. Terça-feira, um grande abraço, bom feriado, bom final de semana a todos. Até mais. Mandar um abraço aqui para o Cláudio Long, que está acompanhando a gente, a Delmarina Vilar, Diva Maria, a Lúcia. Eu trabalhei no Anchieta. Olha só, a Lúcia trabalhou no Anchieta, hein? Olha aí. Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Fui estagiária por 6 meses, pois era obrigatório. E posso dizer que ficou marcada em mim a lembrança. É isso aí. Marcelo, não esquece de convidar a Thelma, querida Thelma de Souza. Vamos entrar em contato. Edjane Rodrigues, como é bom assistir vocês. Ela fala, que inteligência. Nem tanto, viu, Edjane? Nem tanto. Calma. Parabéns, Marcelo Castilho, por explanar meu pensamento no assunto prioridades de imunização em seu programa Rotativa no Ar, que eu assino embaixo. Bacana, hein? Legal, tá bom. A gente Obrigado, pra Lúcia. É assim, a audiência é boa, Ô, Hermínio, só pra explicar. Eu sei, só Marcelo, eu sei o seguinte, se a gente tivesse aqui fazendo confusão, eu sei que se a gente tivesse aqui quebrando pau, eu sei que se a gente tivesse aqui distorcendo a notícia, até trabalhando com fake news e com ideologia esquizofrênica, daria grande audiência. Sim. Daria grande audiência, lá e tal. Entendeu? Arrumava uma treta aqui no programa, tal. Puxa vida, que audiência! Mas eu não quero isso, não. Enquanto a Rádio Guarujá permitir, o dia que ela não permitir, paciência, a vida que segue. Agora ela permitir, vamos trabalhar dentro do... Como gosta o presidente de falar, das 4 linhas. Eu trabalharia dentro do fato, né? O fato é esse. É isso que aconteceu. Não adianta você mudar, tem coisa que você não muda. Não tem como, não é que nem é móvel da sua casa que você tira de um lugar e põe no outro. O fato é aquele, aconteceu. Não aconteceu?
Viu, Hermínio? Só para explicar esse caso da Lúcia, que ela me parabenizou, nós estamos vendo nos noticiários que várias categorias profissionais estão pedindo para serem incluídas em listas prioritárias de vacinação contra a Covid. E ontem eu expliquei que tem categorias importantes, né, prioritárias, emergencial, que devem entrar sim nessa lista prioritária. Mas se toda categoria profissional se colocar nessas listas prioritárias, acaba com a vacinação por faixa etária. Foi isso que eu falei ontem, falou muito bem. Teci a crítica e a Lúcia parece que concorda com isso. Compreendeu bem. É isso aí. Não tem vacina suficiente, tem que fazer um escalonamento. Simples assim. Entendeu? Deveria vacinar a população inteira? Sim, deveria. Se tivesse vacina. Não tem, então é por partes. Vamos devagar. Entendeu? Muito bem, gente. 9h48. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia, Cidade. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Agora já faz parte da minha vida. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, O rádio atinge 97% dos brasileiros? não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 3386-6092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804-1550. Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração. Para cada brasileiro, a vacina. O Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo. Isso porque nosso planejamento começou em junho do ano passado. Já encomendamos mais de 500 milhões de doses. A missão do governo federal é vacinar toda a população. Adote as medidas de proteção. Saiba mais em gov.br/saúde. O Brasil vacinado é o Brasil que vai vencer. Governo Federal. Estamos apresentando Bom Dia, Cidade. Muito bem, vamos até às 10, estamos no final, aqui na reta final do programa. E, Marcelo, você na Câmara agora de Guarujá, você conversou com o vereador Anderson Figueiras. Então vamos acompanhar a entrevista. Rádio Guarujá na cobertura da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Ao meu lado, o vereador professor Anderson Figueira Lopes, segundo secretário da mesa diretora da Câmara. Vereador, obrigado por nos atender. Vereador cobrando o governador do estado de São Paulo.
Opa, mais uma vez muito obrigado aqui ao senhor, a todos aqui da Rádio Guarujá que também nos assistem, que nos ouvem. É um prazer estar falando com esse público tão seleto. Realmente, apresentei, estou cobrando aqui o nosso governador, porque o incêndio da prainha já ocorreu, já faz alguns meses. No dia 15 de abril, apresentei um requerimento solicitando as informações de como estão o pagamento do auxílio moradia emergencial, né, aquelas famílias, e até então não obtive resposta nenhuma. Então isso na realidade não soa bem, não é legal, nós precisamos da informação. Eu aqui não estou como professor, eu estou representando a sociedade, o poder legislativo precisa ser respeitado também. Então nós precisamos destas informações, por isso estamos cobrando novamente ao governador. Dos trabalhos apresentados agora há pouco na tribuna, o vereador quer destacar algum em especial? Com certeza. Hoje fizemos aqui uma moção a dona Zeti Brito Falcão, uma senhora que vem se dedicando há muitos anos na nossa cidade, gratuitamente, ali através do GAP, um projeto que traz educação para as crianças, né? Então, é justa a moção dessa pessoa. Há mais de 20 anos ela vem se dedicando gratuitamente. Também foi apresentado ali por mim um projeto de lei que visa estender ali a vacinação, com a prioridade de vacinas aos motoristas de ônibus. Isso foi um projeto de lei, né? Aos motoristas de ônibus, motoristas de táxis, de aplicativos como Uber, 99, enfim, todos aqueles que realmente, de fato, exercem essas atividades devidamente cadastrados em nosso município, para que também tenham essa prioridade, porque eles se deparam no dia a dia com muita gente, então estão expostos a um grau muito mais elevado ao risco de ser contaminado ou até de contaminar outras pessoas. Esse foi um projeto de lei apresentado. E também chamei a atenção ali na tribuna quanto à questão da motivação do jovem para a educação, para estudar. Até acabei parabenizando ali uma jovem que hoje completa 15 anos, né? A Luísa Benevides, que tem sido um exemplo também tem sonhos, e que essa motivação ela venha para, de fato, fazer com que o nosso jovem ele não perca a esperança, para que ele continue acreditando no sonho e não pare de sonhar. Foram alguns trabalhos apresentados hoje, né? Tem outros também, estou me recordando aqui em razão de todo o cenário, de toda a situação que está passando aqui, mas é um prazer poder estar aqui lutando. E também solicitei uma linha de ônibus, a criação de uma linha de ônibus para atender ao pessoal da saúde. Afinal, esse tempo todo nós estamos elogiando os enfermeiros, pessoal da saúde. E eu percebo que muitas vezes para eles chegarem até alguns hospitais, algumas USAFAs, onde eles precisam estar para exercer a sua função, o ônibus não chega até lá, ou não tem uma linha de ônibus que os levem até lá. Então, fiz sim a solicitação para criar uma linha que atenda a esses profissionais, também os alunos, e todos aqueles que precisarem utilizar, ali que os levem até as USAFAs da Conceiçãozinha, né? Enfim, para que eles possam trabalhar e chegar lá com dignidade. Então, foram alguns trabalhos apresentados. Com certeza, e outros trabalhos que não foram citados, em outra oportunidade nós vamos abordar com o vereador, com certeza. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Eu que agradeço, mais uma vez aqui a Rádio Guarujá, sempre firme, sempre levando aqui a boa informação com qualidade. Parabéns a todos que nos acompanham também. Que Deus nos abençoe. Professor Anderson Figueira Lopes, vereador, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Muito bem, então tá aí o Anderson Figueiras, e para fechar o programa, também o Marcelo Castilho conversou com o vereador Rafael Vitiello. Rádio Guarujá na cobertura da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal, ao meu lado o vereador Rafael Vitiello, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Vereador, obrigado por nos atender. O vereador chamou a atenção em período de pandemia da Covid-19, cobrando dos bancos o dever de, pelo menos, deixar recipientes com álcool e gel ou produtos derivados
para higienizar os clientes. Exatamente, Castilho, obrigado mais uma vez pela oportunidade, a todos que acompanham a Rádio Guarujá, seja na internet ou que ouvem pela rádio também. Então, nós fizemos um projeto que vai para as comissões, até para a gente poder discutir melhor, né? Poder trabalhar um pouco mais esse projeto, porque se vocês perceberem, vocês munícipes que devem estar enfrentando filas de banco aqui na cidade ou em todo o país, né? Aquelas filas enormes, e o banco, ele tem todos os direitos, mas também temos que cobrar alguns deveres do banco, né? Nós estamos em um ano de pandemia, né? Segundo ano de pandemia, e a gente está pedindo para, principalmente nos caixas eletrônicos 24 horas, que fique um recipiente para que as pessoas possam higienizar as mãos, tanto quem vai utilizar quanto os próprios funcionários. Então é nesse sentido, e a prefeitura pode aplicar uma multa para aquele banco que não cumprir essa regra. Então a gente vai estudar melhor esse projeto para estar podendo colocar aqui em plenário novamente e poder aprová-lo. Reparo do calçadão da Praia da Enseada, ali próximo da ONG da Educasurf. Exatamente, nós estamos passando por um período já um pouco mais frio, né, algumas ressacas, né, e ali em frente a esse local, Castilho, nós temos o Corpo de Bombeiros, e colado ao Corpo de Bombeiros é o projeto Educasurf, onde crianças praticam a atividade do surf, né? Então são muitas essas crianças, e esse calçadão ele teve uma depressão, criou um buraco enorme, e a gente está pedindo para que o poder público possa dar uma devida atenção para que a gente evite acidentes naquele local e tenha um reparo imediato daquela questão da depressão. O vereador quer destacar mais algum trabalho? Parece que o vereador pediu algumas rotatórias pela cidade. Exatamente, então nós temos um problema no município, ou talvez na legislação, na verdade, né, Castilho, que são as lombadas. A lombada, ela, muitas vezes, ela, ao invés de ajudar, ela causa acidente. Então, há uma discussão muito grande. Então, já que nós não podemos ter em alguns locais essas lombadas, nós estamos pedindo pequenas rotatórias para que haja redução de velocidade desses carros. Uma eu pedi em Vicente de Carvalho e uma no Santo Antônio, porque eu presenciei quase ali um acidente num local ali no Santo Antônio. Então a gente pede para que o poder público faça esse tipo de estudo para a gente evitar acidentes nessas localidades, e não só nessas, mas em outras. Vereador, obrigado por atender a nossa reportagem. Obrigado, Castilho. É sempre um prazer estar falando com vocês da Rádio Guarujá. Vereador Rafael Vitiello, primeiro secretário da mesa diretora da casa, falando aqui no microfone da Rádio Guarujá. Muito bom, Marcelo. É isso aí. Marcelo, você volta logo mais ao meio-dia, né? No Rotativo. Meio-dia no Rotativo no ar. Você agora continua com a programação da Guaru TV, da TV Guarujá. Na Rádio Guarujá, o Renato Costa vem chegando com o Show da Manhã. Amanhã, a partir das 8, mais um Bom Dia Cidade. Até amanhã. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.